dia, meus irmãos, tudo bom? Paz do Senhor a todos. Motivo de muita alegria estar mais uma vez aqui com vocês, podendo partilhar um pouquinho da palavra de Deus. Hoje vamos ter mais uma escola dominical. Sabemos o momento difícil que estamos passando, as dificuldades, mas cremos que Cristo está no controle de todas as coisas. E da mesma maneira que Ele está no controle da minha vida, Ele também está no controle da sua vida. Amém? Antes de começarmos a nossa aula, eu gostaria de fazer uma oração juntamente com vocês, tá bom? Antes da gente fazer essa oração, já pegue sua Bíblia, amém? Já pega um livro, já pega um caderno para fazer algumas anotações também, porque eu creio que a palavra de Deus vai falar aos nossos corações, vai marcar os nossos corações esta manhã e vamos sair dessa aula ministrados e cheios da presença de Deus, amém? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, neste momento, Senhor, queremos agradecer, Senhor. Agradecer, Pai, por essa oportunidade, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, de estarmos aqui, podendo, Papai, em nome de Jesus, aprender mais um pouco da palavra do Senhor, Papai. Neste momento, Papai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero, Senhor, entregar, Senhor, esta aula nas mãos do Senhor, que o Senhor venha, Senhor, direcionar esta aula, nos guiar, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor venha ter total liberdade de fazer o que o Senhor quiser, Papai, em nossas vidas, Senhor. Nos dê, Senhor, uma ótima aula, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que envolve, vamos se dizer, algumas lições que tivemos atrás, porém o tema é bastante interessante, é um tema muito bom. Eu gostaria de abordar um pouquinho sobre esse tema juntamente com vocês. O que eu peço para vocês é que vocês estejam atentos, que vocês realmente estejam com o coração voltados a aprender realmente essa aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, o que vocês quiserem perguntar também, a Escola Dominical está em aberto para responder as suas perguntas, tá bom? A lição que a gente vai estar tratando nesta manhã é a lição de número 11. Nosso presbítero Flávio deu aula de número 10. Foi uma aula muito boa, ele falou sobre a igreja, né? E hoje a gente vai também falar um pouquinho sobre a igreja, porém no contexto crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. Amém? Então o tema da lição é esse, crendo nas ordenanças de Cristo à igreja. Amém? Você que está com a sua Bíblia, a gente vai ler o texto bíblico base, porém o texto bíblico base vai ser em 3 livros, tá bom? 3 livros da Bíblia. Então vai ser em Mateus, vai ser em Lucas e vai ser também em 1 Coríntios, tá bom? Mateus no capítulo 3, versículo 13 ao 17 e também do capítulo 28 e do versículo 19, tá bom? Lucas vai ser capítulo 22, versículo 19 e 20 e 1 Coríntios, que vai ser capítulo 11, do verso 23 ao verso 26, tá bom? Então vai ser nesses 3 livros, Mateus, Lucas e 1 Coríntios, tá bom? Já anotem no seu caderno o versículo, para depois você estar meditando no dia a dia, tá bom? Lá em Mateus capítulo 3, versículo 13, diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora,
porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Amém? Então aí já encerrou Mateus capítulo 3, verso 13 ao 17. E agora entra Mateus capítulo 28, verso 19. Diz assim: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E agora a gente vai lá para o livro de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 19. Diz assim: E tomando o pão e havendo dado graças, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Amém? Encerrando Lucas, a gente entra em 1 Coríntios capítulo 11. A partir do verso 23 diz assim: Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Amém? Então, a gente vai trabalhar um pouquinho em cima desses textos. Podemos falar que é o nosso texto bíblico base aqui da lição. Amém? Então, já deixe agendado, guardado aí no seu caderno, para depois você refletir, depois você ler, depois você estudar mais um pouquinho. Amém? Iniciando já a nossa aula, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho, nessa introdução, dar uma introdução do que a gente vai conversar um pouquinho nessa lição. No início da aula, eu gostaria de passar para vocês, informar sobre duas cerimônias essenciais na vida da igreja. E aí eu te pergunto, quais são essas duas cerimônias essenciais que Cristo nos ensinou, que Cristo deixou para a sua igreja? Você imagina o que poderia ser? E aí eu te respondo. Essas duas cerimônias essenciais para a igreja, para a vida do cristão, é a Santa Ceia e o batismo. O batismo e a Santa Ceia. E a gente tem que estar atento a essas duas cerimônias, a essas duas festas, a essas duas ordenanças que Cristo deixou à sua igreja. Amém? Essas duas cerimônias foram ordenadas por Cristo e confirmadas também por quem? Pelos apóstolos e também pelos que seguiam a Cristo naquela época e até hoje também. E aí a gente vai aprender que por mais de 20 séculos a igreja adotou essas duas ordens que Cristo deixou para nós. Porém, se a gente parar para perceber, existem várias denominações. E se a gente parar para perceber, essas denominações interpretam de maneiras diferentes esses dois atos, essas duas ordens que Cristo deixou para nós. Por isso, estaremos falando sobre essas
sobre duas palavras que vai nos fazer entender o que realmente é essas ordens que Cristo deixou à igreja: a Santa Ceia e o batismo nas águas. E quais palavras que a gente vai tratar um pouquinho nesta aula? As duas palavras é ordenança e sacramento. E aí eu já peço para você também já escrever no seu caderno essas duas palavras, porque quando a gente conseguir entender o que são essas duas palavras, a gente vai entender, vai conseguir interpretar o que Cristo realmente deixou à igreja, o que Cristo realmente ordenou à igreja. Amém? E a gente já iniciando a nossa aula, a gente vai aprender um pouquinho no primeiro tópico. O primeiro tópico diz assim: ordenança, não sacramento. Então aí a gente já vê o que é o correto e o que não é. Ordenança sim, sacramento não. Caio, me explica isso, por favor. E aí a gente vai falar um pouquinho agora o que é sacramento. Caio, o que é sacramento? Se a gente parar para estudar, para meditar um pouquinho, para pesquisar, sacramento já teve por si 3 significados. Como assim, Caio, 3 significados? É uma palavra que é usada há muito tempo. Há muito tempo. E o primeiro significado referia-se a uma soma de dinheiro considerada sagrada aos deuses pagãos. Como que era isso? 2 pessoas tinham uma causa civil e aí as 2 pessoas colocavam certo dinheiro sobre essa causa. E aí era denominado uma pessoa que vencesse, um vencedor nessa causa. E o vencedor pegava a sua parte. Porém, o perdedor, ele perdia aquele dinheiro. E aquele dinheiro era designado aos deuses pagãos daquela época. Então, esse é o primeiro significado dessa palavra, sacramento. Guarde isso, já anote aí também no seu caderno. Mais tarde, passou a designar um juramento dos recrutas do exército da Roma. Então, de um dinheiro pagão, passou a designar a um juramento do exército de Roma, para vocês verem. Em seguida, os cristãos adotaram essa palavra, esse termo, para dar importância aos votos de obediência e consagração a Deus. Então, a gente já vê o quê? 3 significados. Primeiro foi o dinheiro aos deuses pagãos. Depois foi o juramento dos recrutas do exército da Roma. E depois os cristãos adotaram esse termo para dar importância aos votos de obediência e consagração a quem? A Deus. A partir de então, o termo é usado pela Igreja Católica Romana com a pretensão de receber graça, o quê? Graça salvífica para os seus fiéis. Assim, na tradição católica romana, o batismo, a ceia do Senhor, o casamento, a ordenação, penitência e a extrema-unção. O que significa essa extrema-unção? Unção de enfermos, de cura. Todos esses requisitos que eu falei, a Igreja Católica Romana, ela colocou como sacramentos que produzem salvação para os que recebem. E recebem desde criança até a hora da morte. Então, a Igreja Católica tem essa visão da palavra sacramento. A Igreja Católica Romana tem essa visão sobre esta palavra. E a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. A gente vai aprender no próximo tópico
o porquê que a gente tem que tomar cuidado em relação a essas duas palavras, sacramento e ordenança. Acabamos de aprender o que significa sacramento. Agora vamos aprender o que é ordenança. Se a gente parar para realmente pesquisar o significado, né? O significado é ordem. É bem simples, né? Quando a gente ouve essa palavra ordenança, já vem à nossa cabeça a palavra ordem. A palavra ordenança sugere o quê? Que o batismo e a Santa Ceia do Senhor são cerimônias sagradas instituídas por Cristo. Podemos falar que é o quê? Uma ordem. É algo que Cristo deixou para a igreja. E se Cristo deixou para a igreja, é porque vai servir como benefício para a igreja, como um crescimento para a igreja. E é isso que eu quero que vocês entendam. É diferente de sacramento. Ordenança é algo que Cristo deixou, que Cristo ordenou, que Cristo partilhou com sua igreja e mostrou como deveria seguir a igreja. Não podemos observar essas cerimônias como transmissoras de poderes místicos ou salvíficos. Não podemos. A Igreja Católica Romana olha para esse lado. Que a partir do momento que a pessoa foi batizada, a partir do momento que a pessoa fez uma catequese, a partir do momento que a pessoa recebeu um dom de cura, ela já está sendo salva. A partir do momento que ela participa da Santa Ceia, ela já está sendo salva. E não é assim. Se a gente parar para ver realmente o que é, quando a gente participa da Santa Ceia do Senhor, a gente está o quê? Relembrando o que Cristo fez por nós. O sacrifício perfeito que Cristo fez por nós. A partir do momento que estamos ali batizando, aceitando a batizar, aceitando a imergir naquela água, o que estamos fazendo ali? Estamos declarando, mostrando a todo o povo, a todos os irmãos, que cremos no sacrifício de Cristo Jesus. Estamos relembrando, mas não tendo aquilo só por atributo de salvação. Caio, o que você quer dizer com isso? Que podemos ser batizados, que podemos participar da Santa Ceia, mas se a gente não tomar cuidado, quando Cristo voltar para buscar a igreja dele, se a gente não tomar cuidado, podemos não subir para os céus e morar eternamente com ele. Não é atributo de salvação o batismo. Não é atributo de salvação a Santa Ceia. E sim o momento de a gente relembrar que Cristo é o nosso Salvador. E precisamos fazer isso dia após dia. Precisamos estar com os nossos corações, com os nossos pensamentos voltados para Cristo dia após dia. Sabe por quê? Não sabemos quando Cristo vai voltar. Pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 5 minutos, não sei, pode ser daqui 1 ano, 10 anos. Temos a mentalidade de que Cristo vai voltar para a igreja. Porém, quantas pessoas não estão morrendo, não estão indo para a eternidade? Temos que ter essa consciência, temos que ter essa mentalidade. Amém?
Então, assim, a gente tem que separar essas duas palavras, sacramento e ordenança. Amém? Indo para o subtópico 3, vai falar assim, a igreja evangélica crê na ordenança de Jesus. Então, cremos na ordenança de Jesus. Nós evangélicos cremos que o batismo e a ceia do Senhor são cerimônias que não trazem o quê? Salvação em si, mas evidenciam a nova vida com Cristo e a comunhão eterna com Ele. Olha aí a diferença. Quando a gente vai falar sobre essa palavra, sacramento, a gente vê pelo conceito que a Igreja Católica Romana criou, que quando batizamos, que quando participamos da ceia, que quando fazemos isso, aquilo, são atributos criados para a nossa salvação. Recebemos uma graça salvífica. Mas quando a gente olha para o conceito cristão evangélico, vemos que o batismo e a ceia do Senhor nos ajuda a ser salvos? Sim, nos ajuda. Mas é um momento, é uma festa para relembrarmos o que Cristo fez por nós. Para comemorar uma nova vida com Cristo. Para comemorar comunhão com Deus, comunhão com a igreja. Não está atribuído a um ato salvífico. A Santa Ceia e o batismo a partir do momento que participamos desses dois atos, dessas duas cerimônias, não quer dizer que já estamos salvos. Não. Temos que tomar muito cuidado com isso. Quando você batizar, quando você participar da Santa Ceia, não quer dizer que você já está salvo. Precisamos buscar dia após dia, crescer dia após dia. Vamos ter aflições? Vamos. Vamos passar por dificuldades? Vamos. Jesus Cristo nos fala isso. No mundo teremos aflições, mas não desanimam. Por quê? Porque Cristo fala bem assim: eu venci o mundo. Eu venci. Amém? Então, a gente falou um pouquinho sobre essas duas palavras no primeiro tópico. E a gente indo para o segundo tópico, o segundo tópico vai falar sobre o batismo anuncia o quê? Uma nova vida. Amém? E aí, o que é batismo? A palavra batismo, ela vem do grego, que significa o quê? Imergir, mergulhar. A gente já aprendeu isso em algumas lições atrás. Então, esse é o significado da palavra batismo. O batismo é uma cerimônia que marca o cristão, que marca as nossas vidas. Eu mesmo, no dia, particularmente falando, no dia que eu participei dessa cerimônia, que eu participei dessa festa, no dia que eu fui batizado, me lembro de detalhes do dia. Esse dia marcou a minha vida. Foi o dia que eu decidi publicamente mostrar a toda a igreja, mostrar ao mundo que eu cria em Cristo, que eu queria servir a Cristo, que eu queria fazer a vontade de Deus, que eu era um cristão. Então, assim, é um dia que vai marcar a nossa vida eternamente. É uma escolha que vai mudar toda a nossa vida. Amém? E a gente indo para o subtópico 2, que vai falar
sobre o propósito do batismo. E qual que é o propósito do batismo? É como eu falei no primeiro tópico, no primeiro subtópico, na verdade. O propósito é de declarar que morreu para o mundo e que agora você está vivendo para Cristo. A palavra de Deus vai falar que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Morreu, mas ele ressuscitou. E quando cumprimos esse propósito do batismo, fazemos a mesma coisa. Morremos. Estamos declarando que morremos ali na cruz do Calvário juntamente com Cristo. E agora ressuscitamos com uma nova vida em Cristo Jesus. Então esse é o propósito. O propósito é de declarar realmente que você morreu para o mundo. Que as coisas que você fazia, você não vai fazer mais. Que se você bebia, você não vai beber mais. Que se você fazia coisas erradas, você não vai fazer mais. Mas que você vai viver uma vida para Cristo. O pecado vai bater na porta, dificuldades vão vir, mas vamos ter que enfrentar todas essas dificuldades. Somos homens, somos pecadores, somos falhos, não somos dignos de nada. Mas enquanto estivermos com o desejo de adorar o Senhor, Cristo vai nos ajudar, Cristo vai nos dar força, Cristo vai estar conosco. Então entenda isso. A partir do momento que você batizar, você vai estar declarando ao mundo que você não quer viver mais as coisas do mundo, mas você quer viver para Cristo. Para Cristo. E lembre sempre, Cristo está cuidando de você. Tenha isso, entendimento no seu coração, na sua cabeça. Que o pecado vai vir, que dificuldade vai vir, mas que Cristo está com você e que você vai sair mais do que vencedor. Amém? E aí também a gente vai falar em relação ao batismo de crianças, o batizado de crianças. Eu acredito que vocês já saibam, já conheçam um pouquinho sobre o batismo de criança. Vocês sabem que a igreja evangélica não adota o batizado de criança. Por que não, Caio? Eu queria que você me explicasse. Não adotamos o batizado de crianças justamente pela consciência que a criança tem. Vemos por um lado que para a pessoa se batizar, ela que tem que tomar a decisão. Ela tem que estar ciente do que ela está fazendo. Não tem que ser algo feito inconsciente, mas tem que ser feito consciente. A pessoa que tem que querer, a pessoa que tem que escolher. É uma decisão pessoal. A igreja evangélica ela adotou o fato de apresentar a criança a Deus. Eu não sei se vocês já viram, mas geralmente quando chega um bebê recém-nascido na igreja, tem um ato dos pais levarem a criança no púlpito da igreja e o pastor dá uma palavra aos pais. Uma palavra de ensino, uma palavra de estrutura, uma palavra de como os pais têm que se tratar em relação ao filho, em relação à educação, em relação ao ensino, em relação ao caminho que o filho tem que seguir, que o pai tem que fazer
que ele siga. O pastor faz tudo isso, ensina aos pais, mostra aos pais como tem que ser, mostra o melhor caminho que os pais têm que tomar para que o filho se saia bem. E aí apresenta o filho a Deus. Entrega o filho nas mãos do Senhor. Porém, é dever dos pais criar o filho no caminho que se deve andar. E a palavra de Deus fala que quando os pais fazem isso, o filho não se desvia. O filho não vai nem para a direita nem para a esquerda, mas continua no caminho do Senhor. Se a gente parar para estudar um pouquinho, a palavra de Deus vai falar que Jesus foi apresentado ao templo. Jesus foi apresentado ao templo quando era criança. E a palavra de Deus vai falar que Jesus cresceu em conhecimento, em graça e estatura. E aí, quando ele chegou à consciência, ao entendimento do que ele ia fazer ao ser batizado, ele decidiu se batizar e ir até João Batista. E aí vocês conhecem a história. Então, assim, nós, como cristãos, como evangélicos, não batizamos criança, mas apresentamos ela a Deus. E aí, quando ela se torna um jovem, um adolescente que tenha consciência da decisão que vai estar tomando, aí sim a igreja evangélica batiza. Então, a gente tem esse entendimento, essa perspectiva, amém? Então, que vocês entendam realmente isso. A gente indo já pro último tópico, para a gente finalizar, prometo que não vou estender muito. O último tópico vai falar sobre a ceia do Senhor, anuncia a comunhão com Cristo. Então, falamos do batismo, agora vamos falar da Santa Ceia com Cristo. E o que é? É uma reunião que a igreja cristã observa desde quando Cristo estava na terra, pois ele próprio o que? Instituiu. Foi Cristo que instituiu a Santa Ceia. Foi a última refeição que Cristo participou aqui na terra. Foi a Santa Ceia. E se a gente parar para estudar, a palavra de Deus vai falar justamente isso. Justamente isso. Amém? Indo para o subtópico 2, vai falar sobre o propósito da Santa Ceia do Senhor. Qual que é o propósito? O propósito é o quê? A comunhão com Cristo e com a igreja. Como assim, Caio? Com Cristo, pois relembramos o quê? A sua morte passado, relembramos a sua ressurreição e que ele está vivo no meio de nós, que é o quê? O presente. Ele habita em nós. Ele está presente. E também o quê? Que brevemente ele voltará para buscar a sua igreja. Olha que fantástico. Olha que fantástico. A partir do momento que participamos da Santa Ceia, olha o ato que estamos cumprindo. De ter comunhão com Cristo e a igreja. De declarar que Jesus morreu, porém ressuscitou e ainda voltará para buscar a sua igreja. A sua igreja limpa, santa. Olha que maravilhoso. Indo para o subtópico 3, a lição vai falar
vai falar um pouquinho de uma frase que eu acho fantástica, que Cristo fala: em memória de mim. A palavra de Deus vai falar que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, Jesus vai estar presente ali. E aí é um momento de quando Cristo está participando conosco da Santa Ceia. Olha que fantástico isso. Como assim, Caio? A partir do momento que estamos participando da Santa Ceia, Cristo está participando conosco espiritualmente. Espiritualmente. Então não estamos sozinhos nesse ato. Não estamos sozinhos. Cristo está juntamente conosco, juntamente com a igreja, quando estamos participando deste ato. Olha que fantástico. E aí, se a gente parar para estudar um pouquinho, o que o pão representa? O pão representa o corpo de Cristo. O corpo que foi machucado ali na cruz do Calvário. Foi colocada uma coroa de espinhos em Cristo. Se a gente parar para ver a história vai falar que Cristo foi chicoteado. Bateram em Jesus. Bateram. A história vai falar que Jesus teve que carregar uma cruz pesada. Um fardo que não era meu. O seu corpo estava todo machucado. E o pão representa este corpo, o corpo de Cristo. O vinho, o suco da uva representa o quê? O sangue de Jesus. O sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário por nós. Eu não merecia, eu não sou merecedor, eu não sou bom bastante. Não sou. Eu não sou nem bom, na verdade. Mas a graça e a misericórdia de Cristo Jesus me alcançou. E se hoje eu estou podendo falar um pouquinho com vocês sobre a palavra de Deus, sobre esses 2 atributos que Cristo deixou à igreja, é porque Ele me salvou, porque Ele me deu mais uma chance, porque Ele me deu esperança, porque Ele é esperança, porque Ele derramou sobre a minha vida alegria, paz. Porque Ele é a paz, Ele é a alegria verdadeira. Através desse sacrifício perfeito, eu estou hoje aqui. Você está hoje aqui, ouvindo a palavra dele. Então tenha esse entendimento. E aí eu finalizo com a primeira frase que eu falei sobre esse subtópico 3. Fazei em memória de mim. Todas as vezes que você participar da Santa Ceia, tenha um entendimento que você vai estar fazendo em memória de Cristo. A palavra de Deus vai falar, na verdade Jesus vai falar na palavra dele, que ali foi a última Santa Ceia, foi a última refeição dele, até o reino de Deus se cumprir. A minha esperança, a sua esperança, é que um dia vamos ceiar com Cristo lá nos céus. E eu encerro essa lição falando: o reino de Deus está se cumprindo. Está perto a volta de Cristo. Não fique desatento.
Não fique desanimado. Não fique parado. Não fique com medo. Mas corra ao alvo que é Cristo Jesus. Cristo Jesus tem um chamado na sua vida. E esse chamado vai se cumprir a partir do momento que você entregar realmente a sua vida a Cristo e deixar Ele te guiar. Amém? Queria encerrar esta lição lendo algo que eu achei muito interessante e queria compartilhar com vocês. Amém? Deixa eu só achar aqui o texto. O texto se encontra lá em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. E diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Cristo está com você. Guarde a palavra dele no seu coração, porque todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Amém? Então, que Deus te abençoe. Espero que você tenha entendido essa aula. Qualquer coisa, só procurar o Caio, tá bom? Vocês têm meu número, vocês têm meu WhatsApp. Pergunte, tire dúvidas. Eu tenho certeza que Deus vai estar te abençoando. Amém? Tenha um ótimo dia e que Deus abençoe em nome de Jesus.